quadro Gustavo Siqueira. Bom dia pra todo mundo ligadinho na Mix. Tá no ar então mais um quadro Gustavo Siqueira, porque hoje sextou. E a gente tem um convidado pra lá de especial que tá dando o que falar em todo o estado. É o Thor Cugnier Ginter. Ele que é autista, tem 19 anos, é escritor, faz minisséries, já teve no Domingo Espetacular da TV Record também. E acabou de lançar um livro na última semana super bacana que se chama Thor e Elvis e Encontrossauros. Primeiro, muito bom dia, Thor. Bom dia, meu caro Gustavo. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Que bacana. Conta pra gente, tu foi diagnosticado com autismo com 2 anos e meio. Vocês não moravam no Brasil, né? Daí vocês vieram buscar tratamento aqui, é isso, Thor? Bom, eu vou tentar explicar. Conta a tua história pro pessoal. Bom, eu vou tentar falar como eu me lembro. O meu pai trabalha com exportações de carnes, sabe? Boi, frango, porco. Sei, aham. Um dos lugares que ele mais trabalha por ano é Dubai, o belíssimo Japão das Arábias. Sabe como ela parece tudo as modernidade, que parece até o Japão. Nossa, que legal. Das Arábias. A minha mãe e o meu pai sempre queriam morar lá. Então, quando eu nasci, digamos, alguns meses depois, né? Alguns meses depois, os meus pais e eu fomos morar um pouquinho em Dubai, dando a visita de nossos parentes. E aí, meus pais começaram a reparar que eu não atendia pelo nome, que eu tinha algumas, digamos, facetas diferentes. Aí eles resolveram ir até um médico quando a doutora, que eu agradeço a ela por falar sobre esse diagnóstico, que sem querer ser xenofóbico indiana, foi até os meus pais e disse: eu estou falando pelo que eu lembro do momento e sei. Provavelmente pode ser um choque para vocês, mas seu filho tem autismo. E nesse momento, os meus pais ficaram congelados ao ouvir essa palavra. Eles começaram a dar um pequeno choro porque planejavam grandes coisas para mim e também choraram para saber o que vai acontecer com meu filho. Será que ele vai falar? Será que ele vai fazer amigos? Será que vai arrumar trabalho, casar e tudo mais? Mas ao longo dos anos, quando me vem o meu desenvolvimento, eles esquecem dessas preocupações. O meu avô, quando soube disso, ele não mudou de opinião. Ele gostou da minha pessoa da mesma maneira que eu sou. E daí depois vocês vieram e estão morando aqui em Balneário Camboriú, é isso? Aqui pertinho. Acabamos voltando para minha terra onde eu nasci. Pois seria difícil para mim aprender a falar inglês, essas coisas, sabe? Mas desde pequeno tu sempre fosse à frente do teu tempo, né? Fosse bastante agitado, né? Criando minisséries, estampa pra revista. Conta um pouquinho desse teu trabalho todo. Antigamente, meu caro Gustavo, como eu posso dizer, sempre tive um fascínio por histórias. Desde as TVs, e quando eu ia pra escola, ao invés de eu ir, digamos, pro ginásio ou no parquinho com as demais crianças do recreio, minha pessoa, sabe o que fazia? Ia na biblioteca e lia muitos livros. E às vezes levava alguns desses livros para minha sala para eu terminar de ler. Eu lia clássicos como Rudyard Kipling, Miguel de Cervantes, Lewis Carroll, Ariano Suassuna. Tu não conhece esses escritores, não, Gustavo? Alguns eu conheço, mas não li todos, não. E conta pra gente. E daí nasceu esse desejo de fazer uma série, porque na realidade tu tem 5 livros publicados, né, Thor? O primeiro foi lá em 2015, né? Eu ia chegar nessa parte. E no meu... Então conta, faz, senão eu fico te interrompendo, conta. Tudo bem, eu só estou acostumado. Enfim, Gustavo, nos meus tempos de escola, nas, digamos, aulas de literatura e produção de texto, eu escrevia adaptações de histórias, como, por exemplo, Alice, Mowgli, As Lendas Africanas do Menino Kirikou, e adicionava a minha pessoa, mas a 2 personagens que eu mesmo criei. Que, como pode ver, Elvis é um Tiranossauro Rex que tem, digamos, problemônios, 2 neurônios e problema de gases, se é que tu me entende. E o Coragem, que é um paxefalossauro metido a cientista. Mas sabe quantas invenções por ano ele consegue fazer dar certo? Nossa. 5. 5? E as que dão errado, quer saber quantas? Quantas? Bom, digamos, 1995. Meu Deus. E depois disso,
quando começou a pandemia, eu comecei a fazer minhas minisséries. Só que antigamente eu fazia, releituras de clássicos da literatura com base à obra original. Como eu já fiz uma minissérie do Mowgli, do Mangusto, Rikki-Tikki-Tavi, histórias assim, que são historinhas que Rudyard Kipling escreveu, que conta histórias de como os animais ganham suas, digamos, características, como, por exemplo, como o elefante ganhou sua tromba enorme, ou como o leopardo ganhou suas pintas, ou como o camelo ganhou a sua corcova. E outra que era das minhas obras favoritas, Alice, no País das Maravilhas. E também adicionei algumas referências através do espelho, como os gêmeos Tweedledum e Tweedledee, e também o meu poema favorito, o Jabberwock. Nossa, que legal. E depois disso eu comecei a pensar em fazer uma minissérie com meu próprio roteiro, com os meus próprios personagens. E aí veio a minissérie Thor e Elvis em Encontrossauros, cuja eu mais o Elvis dividimos o programa. A gente viajava no tempo dos dinossauros, especificamente falando no período Jurássico e Cretáceo. A gente falava tudo sobre eles, tinha um pouco de comédia, e eu sempre me lascava no final, sabe como? Algumas vezes, eu vou dar alguns resuminhos, como esmagado, chicoteado, espetado no Ai, traseiro. meu Deus do céu. Sabe pior mesmo? É quando eu sou degludido por um predador e fico com trauma de como saio. Nossa! Ô, Thor, e o pessoal que tá ouvindo ou assistindo a gente na Mix agora pode acompanhar essas minisséries todas no teu canal do YouTube, é isso? Que é a história do Thor, tudo junto. Que é o teu Instagram também, para quem quiser acompanhar um pouquinho do teu trabalho, né? Isso mesmo, Gustavo. Mas se for pra encontrar as minisséries direto, pois escrever a história do Thor, vão achar outro Thor, sabe? Barbão, martelo, cabras, irmão de Loki. E é melhor, pra ser mais direto, na lata, Thor e Elvis. Thor e Elvis, então, uma dica aí pro pessoal que tá ouvindo ou assistindo a gente. E conta pra gente como é que foi o lançamento desse último livro, que foi lá no Aventura Jurássica, que tu também tem um papel fundamental lá, né? Conta pro pessoal qual é o teu trabalho lá, que tu ficas guiando as pessoas, que tu é a pessoa que mais entende de dinossauro hoje aqui em Santa Catarina, né? Bom, modestamente falando, sou mesmo, mas outros especialistas são os meus grandes fechamentos. Os irmãos Sérgio Cílio Cabreira e o grande Andrezão. Enfim, eu faço passeio guiado com as pessoas. Eu falo tudo que eu sei sobre os animais, desde o clássico, ou seja, o primeiro, como, por exemplo, o Burriolestes, Staulicossauro e o Prestosuchus, até o período Cretáceo, que é o último, fique sabendo, Gustavo. E falo de animais como, por exemplo, o Tiranossauro Rex, Triceratops, o Anquilossauro, Quetzalcoatlus, Paxefalossauro e entre outros. O teu preferido é o Tiranossauro Rex? Sim. Bom, se fosse pra falar quais são os meus dinossauros favoritos, eu teria uma pequena lista. Sim, pode ser eu responder essa questão? Conta pra gente, que eu tô curioso já, gente. Tem o T-Rex, o Paquicefalossauro, Triceratops, Brachiosauro, Estegossauro, Deinocheirus. Esses agora que eu vou falar não são bem dinossauros, mas sim répteis que coexistiam com eles. Pteranodonte, Dimorphodonte, Anorognathus, Futabasauro, Ornithomimus, Oviraptor, Parasaurolophus, Maiasauro, Acroodonte, Anquilossauro, Espinossauro, o Deinonychus... Meu Deus, se eu ficasse 15 dias eu ia conseguir decorar tudo isso, Thor. E o temido Carnotaurus. Carnotaurus também. Exatamente. E que dias que tu tá lá no Aventura Jurássica? Gente, é um parque muito bacana, vale a pena visitar. Não perde pra nenhum parque de Orlando ou de fora. E ainda tem essa visita guiada com o Thor, é super bacana. Tu fica todos os dias lá, Thor? Bom, não, porque eu também tenho meu trabalho fora do parque, como ideias para novos livros e também as minhas minisséries que... Sim, pode se eu fizer uma pequena propaganda? Pode, claro. Bom, meus amigos que estão assistindo, fiquem sabendo que neste domingo, às 19 horas, vai ter Thor e Elvis em Encontrossauros 2 com o primeiro episódio, o Ceratossauro do Jurássico. Agora, voltando à sua pergunta. Já fez a propaganda, né? O jabá. Tá, fala. Bom, Gustavo,
Minha pessoa trabalha quarta de manhã e quinta e sexta à tarde. E deve ter sido muito legal, né? Porque às vezes a gente tem um certo receio do autista não encontrar lugar no mercado de trabalho depois que termina os estudos, né? Porque até enquanto está estudando tem aquele suporte todo do pai, da mãe. E eu acho que tu serves de lume, de exemplo para muita gente, né? De força, coragem, superação, garra. Porque também não é um trabalho fácil. Eu sei que tu tem que se dedicar todo dia muito e bastante também, né? Nem me fale. Mas no final vale a pena. Para mostrar que mesmo as pessoas dizendo que temos capacidade limitada, que, digamos, os outros podem nos olhar com um olhar pejorativo, podemos nos sair bem. Desde que demos o apoio daqueles que a gente ama e de que nos amam igual, sem querer que a gente mude, sendo da família ou não. Deixa um recado pro pessoal que está ouvindo a gente na Mix agora, que teve um recente diagnóstico que o filho é autista, ou tem um filho que tem o autismo e tem medo, não entende ainda, mas que tudo pode dar certo, é só a gente ter confiança e correr atrás também, né? Sim, deixa comigo. Qual é o nome dessa pessoa? Ah, não sei, vamos falar para todo mundo que está ouvindo a gente, quem sabe a gente toca o coração de alguém. Ok. Ouçam bem, pais de, digamos, filhos que provavelmente descobriram que têm autismo recentemente. No início pode até dar medo, mas depois vocês percebem que esse medo é, digamos, um medo irracional, que vocês não têm conhecimento ainda. Mas quando souberem, tal como os meus pais, meus avós, minha prima e meus amigos, vão saber que isso não torna as pessoas, digamos, péssimas ou com capacidade limitada, mas é que ela tem o seu jeito. Como eu digo, nem todo pé é direito e nem todo fogo é vermelho. Você notou porque as cores do arco-íris são diferentes? Talvez porque representam porque existem cores diferentes, pois negar as diferenças em alguém, digamos, de alguém, é, digamos, negar quem somos de verdade. Enfim, o meu conselho é, não desistam, não abandonem essa criança, pois ela poderá ter um futuro incrível, como por exemplo pode ser, digamos, um escritor, diretor de filme, ou por exemplo até alguém maior. E isso poderá acontecer graças à ajuda de vocês. E se alguém disser que quando, por exemplo, seu filho fizer uma birra, mereceu uma surra, ou dizer que ele é um problemático, um mané, ou talvez alguém com capacidade limitada, não quer dizer que ele seja assim. É que ele é diferente das demais pessoas e quem sabe eles possam, digamos, subestimar o que os seus julgadores acusam. Então, continue sempre apoiando nessa pessoa. E quando essa criança existir, acredite no futuro. E se precisar de algo para acreditar, minha gente, acredite nessa pessoa. Acredita no que esse garoto pode chegar no seu potencial. Que legal, eu gostei, né? Que nem todo pé é direito e nem todo fogo é vermelho. Então, com essa lição de vida do Thor, então, agradeço tua presença. O livro Thor e Elvis e Encontrossauros a gente pode comprar no Parque Aventura Jurássica e nas tuas redes sociais também encontra algum link ou vai ter daqui a pouco, né? Bom, daqui a pouquinho, pois primeiro estamos começando com um evento fechado, sabe? Mas alguns lançamentos ocasionais, assim. Mas depois vamos correr, digamos, acesso de autógrafos livre. E aí eu posso convidar as pessoas que não puderam ir lá por causa de ocorrências, ocupações do trabalho, o básico, né? Não, Gustavo? Com certeza, gente. Vamos seguir o Thor. É só colocar Thor e Elvis, que já aparece com certeza na gente. Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia. Obrigado por todos esses ensinamentos e lições de vida. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço muito por me convidar. Me sinto até honrado de estar aqui, representando todos os autistas aqui do nosso Brasil e do mundo afora. Muito obrigado mesmo, a gente que agradece. Eu entrevistei então o Thor Cognier Ginter, ele que tem 19 anos, é multifacetado, aí faz várias coisas e dentre elas um trabalho guiado super bacana no Aventura Jurássica em Balneário Camboriú e acabou de lançar então Thor e Elvis e Encontrossauros. Vale a pena seguir o trabalho dele que com certeza é uma lição de vida e inspira muito a gente. Jornal da Mix. Jornal da Mix.